Apesar de todas as qualidades da objetividade, é muito comum no debate contemporâneo a gente ouvir críticas à objetividade. Muitas vezes as pessoas falam assim, é impossível ser objetivo. Todo mundo tem tendências, todo mundo tem preconceitos. Mas o que isso significa? Quando alguém diz isso, o que a pessoa quer dizer? É impossível mesmo? Não, se é impossível, faz sentido a gente buscar a objetividade? Ou ela quer dizer outra coisa quando ela diz isso? Então, essa primeira hipótese ela tem grande força porque ela é verdadeira, né? A gente consegue visualizar que faz sentido. Então, essa hipótese que é impossível que todos sejam 100% objetivos o tempo todo. Então, eu acho que todos nós podemos concordar que é impossível isso. Isso quer dizer, então, que a gente não deve buscar essa objetividade, ou não deve promover a objetividade, ou não deve desenvolver métodos para ser mais objetivo? Então, o fato da gente não ter conseguido essa perfeição significa que a gente não pode buscar melhorar e se aperfeiçoar? Ficar aquém da perfeição não é um critério para você abrir mão de buscar se aproximar da perfeição. A perfeição é justamente um horizonte. Então nós somos mais à esquerda, nós somos trabalhadores, a gente fica exausto de tanta aula que a gente dá. É claro que nós seremos menos objetivos e muito mais receptivos à proposta de diminuir a quantidade de dias trabalhados de maneira geral para os trabalhadores. Isso é claro. Mas a gente pode sim fazer o esforço para analisar as posições e ver se o critério que eles estão colocando, que vai quebrar empresas, é verdadeiro ou não. A gente pode fazer isso sim. Isso, o fato de que eu vou me beneficiar de uma posição, por exemplo, né, Rodrigo, o clássico, professor, uma proposta que tinha de professor ter isenção de imposto de renda. Nós somos absolutamente contra e nós somos professores. Por que nós somos contra? Vai beneficiar os professores que ganham salários muito grandes do Círculo Federal e os professores trabalhadores e vários outros trabalhadores que mereciam não pagar imposto de renda, porque a vida já é dura para eles, eles ganham um pouco mais aí de 2, 3 salários, eles pagam, eles não vão ser beneficiados. Então, mesmo nós sendo professores, nós somos contra, a gente preferia uma regra mais objetiva, olha, até 5 mil, até 4 salários mínimos ninguém paga, acima disso todo mundo paga de maneira progressiva, e aí o professor, só por ser professor, que ganha lá da USP, né, aqueles super salários antigos, 20 e poucos mil, 30 mil, ele vai pagar um belo do imposto de renda, e o professor aqui da educação básica não. Resolvido, nós somos contra, mesmo beneficiando a gente. Há graus de É, objetividade, e a gente pode trabalhar para melhorar essa qualidade aí da nossa discussão. o professor universitário ganha acima de 8, 9, 10 mil reais. Então ele vai pagar 27,5% de imposto de renda. Mas se promover a isenção, ele vai ganhar um aumento de 27,5%. O cara que trabalha, que ganha 2 salários mínimos, ele deve pagar 7,5%. Então ele vai ter um aumento de 7,5%. Vai aumentar o abismo entre o professor da educação básica ou da educação infantil, por exemplo, e o professor universitário, que já é um abismo grande. Então, é uma proposta que vai fornecer de maneira desigual esse benefício e aumentando então a diferença, né, a distância entre esses dois lados da mesma categoria, que são a categoria dos professores. Isso é objetividade, é a capacidade de você, não importa se você vai ser beneficiado ou não vai ser, é você olhar a realidade pelo que ela é, o impacto que aquela ideia tem, e falar desse impacto, e falar dos problemas desse impacto, e, se for possível, dar uma solução melhor do que a solução que foi dada. A segunda hipótese é que é impossível ser minimamente objetivo. Todo mundo está fadado a ser tendencioso. Essa hipótese está completamente errada. Até as pessoas mais tendenciosas possíveis eventualmente têm que reagir aos fatos. E um exemplo disso é o Watergate que aconteceu nos Estados Unidos. O Watergate, para quem não sabe, foi um caso de espionagem onde o presidente Nixon foi descoberto que seus assessores e eles estavam espionando outras pessoas, jornalistas, né, membros de outros partidos. Inicialmente, os membros do partido do Nixon tentaram amenizar, né, botar panos quentes, mas conforme as coisas foram sendo reveladas, eles foram obrigados a se juntar no coro pedindo a derrubada do presidente. Então, mesmo que você seja literalmente do partido da pessoa, chega uma hora que os fatos ficam tão gritantes que não tem para onde correr. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que as pessoas não são perfeitamente objetivas, como citamos antes, mas também não são absolutamente tendenciosas. A gente está no meio termo aí entre essas duas opções, essas duas tendências do ser humano, ou essas duas capacidades humanas, e o que a gente precisa fazer é trabalhar pelaquela que melhor beneficia toda a sociedade, que seria trabalhar pela objetividade. Um outro argumento que pode surgir é que você ouvir que a objetividade é um valor opressivo.
Mas o que isso significa, Pedro? Isso pode ser dimensionado em duas partes. A primeira é que aquela determinada visão mais objetiva não concorda com a sua ideologia, e aí, nesse caso, sinto muito, se você não pode ter as coisas avaliadas mais objetivamente, que a sua ideologia não aguenta, ela está errada. E o segundo é que muitas vezes você tira, né, do balaio pessoas que têm envolvimento emocional com a questão, porque essas pessoas são as pessoas mais conhecedoras sobre o tema. Então, ao ser objetivo, você estaria cortando elas. E tem um fundo, né, de fundamento isso, porque de fato as pessoas que estão envolvidas com o tema, e portanto provavelmente têm uma resposta emocional ao tema, também são as pessoas que podem conhecer mais profundamente algumas questões. Mas isso não significa que uma pessoa que não tem um envolvimento direto com o tema não possa debater o tema. E a gente também não está dizendo aqui que você não tem que ouvir o discurso não objetivo ou o discurso tendencioso. O que você não pode é absorver ele e repeti-lo automaticamente. Então, a objetividade ela não exige de você que você desconsidere essa pessoa, né, que está ali emocionada, fazendo um discurso inflamado, cometendo todos os erros de objetividade que a gente acabou de listar. A grande questão é você ouvir, olhar as evidências, o que do discurso dela corresponde à objetividade, à realidade, e a partir daí ponderar de forma justa o que ela disse, como o mundo é de fato e qual é o seu posicionamento diante disso. Então, nesse processo, você vai ponderar o quanto as emoções são um viés na leitura da pessoa. Por exemplo, o racismo tradicional envolve você não ouvir a perspectiva do outro lado e priorizar o seu grupo. E isso tem a ver com uma falha de objetividade, que é reproduzida também no sexismo, na homofobia e outras formas de preconceito. O central aqui é que você não está sendo objetivo ao tratar com esse outro grupo que você tem preconceito. E o melhor critério para você determinar por que uma pessoa recusaria a objetividade é que essa pessoa acha que as suas crenças não são verdadeiras. Porque aí ela está com medo de avaliar mais objetivamente suas crenças e descobrir que elas são falsas. Você não pode se apegar às suas crenças. Você pode até se apegar a um ideal, a um objetivo, mas você tem que tentar fundamentar isso de maneira mais objetiva, justamente para se aproximar da verdade. E atacar a racionalidade ou a objetividade é uma estratégia míope no fim das contas, né? Se você conseguir convencer alguém a abandonar ideias de racionalidade, de objetividade, isso não significa que essa pessoa automaticamente vai se aliar a você e vai apoiar o que você deseja. Pelo contrário, né? Ela pode até chapéu de alumínio ficar mais doida ainda e você perder ela para sempre, né? Da sua posição. Então, a irracionalidade é um viés que pode apoiar qualquer tipo de teoria, qualquer tipo de ideologia, incluindo a ideologia dos seus oponentes, né? Então, você, de alguma maneira, está até produzindo uma pessoa que, desconectada da objetividade, pode ser um terraplanista, pode ser um nazista, pode defender uma ideia absolutamente absurda e perversa, baseada em crenças e vieses irracionais. A desconexão com a objetividade dá em todo tipo de barbaridade que a gente está vendo nos dias de hoje. Ou seja, no esforço de se proteger, você acaba permitindo que posições ainda piores se enraizem, o que é terrível. Então, abrace a racionalidade, abrace a objetividade e faça esse esforço continuamente para garantir que as suas crenças possam florescer e possam se enraizar mais profundamente e alcançar mais pessoas. Então agora a gente vai tentar falar o passo a passo de como fazer esse esforço e se tornar mais objetivo. Então aqui são dicas de práticas diretamente. Primeira coisa então, identifique os seus vieses. Pedro adora essa palavra, fala viés. Suas opiniões, suas ideias, suas crenças. Identifique quais são elas, tenha clareza sobre elas. Você precisa estar ciente disso para, de alguma maneira, você tentar se precaver dessa influência dessas emoções, dessas ideias, desses vieses. Se você é o Jones Manuel, você sabe que você tem uma afinidade ideológica com o comunismo. Então você não precisa abrir mão disso. Só reconheça isso. E reconheça que a sua leitura de Domênico Losurdo, né, Rodrigo, vai ser mais favorável. E já a sua leitura de teóricos liberais vai ser mais favorável. Só reconhecer isso já ajuda muito. Se um tema controverso te deixa emocionado também, isso é um indicativo de um viés, então tome consciência disso. Estou ficando emocionado e isso pode estar turvando a minha visão. Um exemplo, a eutanásia. A ideia de eutanásia para você é um absurdo completo. Então, você já sabe que é um absurdo completo, você já percebe que a sua capacidade de racional e objetiva sobre esse tema já está prejudicada. Então,
tenta já ver a forma como você está recebendo aquela opinião, aquele argumento, de maneira distanciada, para você tentar ver a opinião do outro, a opinião daquele que está defendendo a eutanásia, de maneira correta, você poder fazer uma avaliação, digamos assim, equilibrada sobre isso. E a gente não está dizendo aqui que os sentimentos são coisas ruins. Você pode até falar assim, mas as pessoas se matarem, que é isso que a eutanásia demandam uma resposta emocional, eu não tenho sangue de barata. Ok, pode até ser verdade que o que você está discutindo demanda uma resposta emocional. A nossa pergunta é, essa emoção está turvando a sua visão? Está te fazendo ver de maneira distorcida os argumentos e os conteúdos ali, os fatos? É esse que é a questão. Segundo, diversifique suas fontes de informação. Então, cultive, né? Você seguir um canal de um posicionamento político diferente do seu. Cultive você seguir um canal que fala de religiões de maneira geral, não só da sua religião. Cultive um canal que, de alguma maneira, abra mais o espectro de possibilidades de ideologias e de religiões, para você não cair, não ficar refém dessa questão do tribalismo, né, do gueto, onde todo mundo concorda com você. Então, você tem que reunir fontes de informação diferentes, senão você fica ouvindo só a mesma ideia sendo repetida, acaba achando, se convencendo que aquela ideia é a única possível e tendo aquele comportamento agressivo para com qualquer um que fale algo diferente disso. Se você for trabalhista, não pode ficar só ouvindo o Fred, né? Tem que assistir o canal do Jones, tem que assistir o canal do R. Bugalho. Não sempre, né? Não no mesmo ritmo que você vê o Fred, mas assistir, assim, quando tiver um debate interessante, ver as várias perspectivas para saber o que as outras pessoas estão pensando. Eu, por exemplo, o Pedro fala que eu sou comunista, mas eu assisto direto o canal Meio lá do Pedro Doria, que é um liberal social, né? Alguém que eu tenho algum nível de respeito, às vezes menos, às vezes mais, mas eu gosto de ver qual é a posição dele sobre os temas, até mesmo para poder discutir isso e falar, os liberais pensam isso, o comunismo pensa isso, o socialismo pensa isso, o trabalhismo pensa isso. É importante eu entender a diferente perspectiva, ainda mais na condição de professor, que a gente precisa discutir isso, né? Seria muito ruim se eu fosse um professor que assisto só o Jones Manuel e só propago as ideias do Jones Manuel, né? Porque fica parecendo mais uma religião, uma dogmática, do que um debate filosófico, uma discussão filosófica sobre o assunto. Terceira e última dica, desafie-se. Então, sempre que você estiver pensando na sua posição, pensando nos seus argumentos, fique ali avaliando. Será que eu posso pensar numa crítica a isso? O que poderia estar errado aqui? Qual seria a evidência ou o fato que, se eu descobrisse, mostraria que essa minha visão está equivocada? Há algo aqui, uma consequência ruim dessa posição que eu estou adotando? Há algo de terrível que vai acontecer se eu seguir nessa posição? A gente não está pedindo aqui neutralidade, não é para você ficar pensando assim, os benefícios do nazismo, não é isso que a gente está falando. É para você ser justo com você mesmo, né? Não é possível que a sua posição seja uma panaceia, que a sua posição vai resolver todos os problemas do mundo, que todo mundo não acredita no que você acredita porque as pessoas são burras e doidas. Não é possível isso, né? As pessoas veem coisas diferentes, elas veem problemas que você não está vendo. Então faz parte do seu esforço intelectual pensar o que essas pessoas estão vendo. E você pode até minimizar, né, Rodrigo? Eu posso falar assim, mas aí estatizar o serviço de ônibus é ruim por causa disso, e você pode falar, isso aí seria ruim, mas é menos ruim do que o povo pagar caro por um ônibus ruim. E vocês não precisam concordar, né? Você pode até aperfeiçoar a sua posição. Então aí a pessoa fala para mim, mas aí vai ficar na mão do político indicar os cargos todos dessa empresa que vai gerenciar o transporte. Aí eu falo, não, beleza, então vamos fazer um concurso público para isso. Não quero concurso público, eu quero uma OS. O Jones vai aparecer de novo aqui gritando contra a OS nesse vídeo. Então, aí você vai falar, não quero OS, pode ser, sei lá, então vamos fazer seletista em vez de concursado estatutário. Então você pode ir mediando e chegando a pontos melhores e piores e tentar melhorando o seu próprio argumento. Você não precisa abandonar ele pela posição do outro. Vocês podem só achar uma nova possibilidade. É isso que a gente está cobrando aqui. Exatamente. O dogmatismo, Rodrigo, é uma ideia da teologia católica que existem certas verdades de fé. Até um concílio, né, até o Espírito Santo se manifestar e a igreja fechar uma questão, certas questões estão em aberto. Então você pode ter a posição que você quiser. Mas, por exemplo, sobre a natureza de Jesus, se ele é homem, se ele é Deus, se ele é os dois ao mesmo tempo, a igreja já fechou. Então é um dogma da fé. Você não pode, segundo a igreja, se você quiser ser católico, interpretar as passagens bíblicas pensando que Jesus é só um homem, que Jesus é só
um Deus, ou que ele é uma coisa ou outra. Você tem que interpretar segundo o dogma, se você quiser ser católico. Isso que é um dogma. A gente está falando aqui para não ter uma posição dogmática, não ampliar esse sentido, né? Como fé, você pode ter os seus dogmas de fé. Mas em outras discussões, não tem uma posição dogmática. Você pode achar que o materialismo histórico ou que o liberalismo é a verdade de fato, mas tenha a mente aberta para ouvir os outros, para avaliar seus próprios pensamentos, para investigar os limites das suas propostas e use isso para enriquecer o debate. Indicações, Pedro Cortar, eu estava aqui pensando num filme que eu sempre passo para meus alunos. Esse ano eu não passei, mas poderia tentar passar ainda. 12 Homens e uma Sentença. Se você quer ver o que é uma pessoa que está disposta a ser convencido e que é honesta nos argumentos, que é detonadora nos contra-argumentos, você precisa ver esse magnífico filme, mas vê o de 1954, tá? Não vê remake não, porque o de 54 é mais impactante. É muito bom. E um outro filme que o Pedro adora, que é chato pra caralho, que é O Nome da Rosa, que você vai ver um pouco desse método também de investigação, de tentativa de descoberta da verdade. Então, tem mais algum Saiu que uma você série lembra? agora, Rodrigo. Saiu uma minissérie uns anos atrás, eu não vi ainda não. Às vezes você vai gostar mais. Do qual? Do Nome da Rosa? Uhum. Nossa, chatão. Muito lento. Mais alguma coisa que você acha que vale a pena aí dessa Eu capacidade indicaria a de... Apologia de Sócrates, é um texto bem curto, deve ter nem umas 20 páginas, e ali você vê a essência desse debate. Eu não vou fazer o debate das emoções, eu não vou fazer o debate dos preconceitos, eu vou fazer o debate da razão e da objetividade. Uma excelente indicação. Show. Se você gostou do nosso episódio, você vai clicar. A primeira coisa que você vai fazer é clicar na playlist, ver se tem outros episódios vinculados a esse episódio. Assistir também. Descobrir quais são as outras playlists do Não Precisa Copiar, ver o que te interessa assistir. O que mais que você pode fazer, Pedro Cortar? Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Se você não gostou, comenta também, xinga a gente, discute. E é isso. É isso aí, valeu!